com vocês? Bom, o vídeo de hoje, talvez não fique olhando tanto pra câmera, porque eu tô gravando com a câmera traseira, então pode ficar meio estranho. Eu não tenho o hábito, eu gosto de gravar com a câmera frontal, porque eu gosto de olhar pra mim mesma pra ver se tá bom e tudo mais. E também não tá ajudando muito, porque tem barulhos externos. E também a questão da iluminação, porque minha ring light quebrou, então eu tô tendo que gravar do jeito que dá. E é isso. Bom, eu não queria deixar que esses empecilhos acabassem com meus vídeos. Vou fazer do jeito que dá. Eu espero que não saia tão ruim um vídeo assim, né? Bom, eu vou fazer uma série de vídeos de como começar uma vida de leitura. Porque eu gostaria muito, da época em que eu tava começando a ler, eu tivesse um vídeo que me desse o norte. Tipo assim, como vou escolher um livro, como vou tirar o melhor da leitura, que tipo de livro escolher, que livro escolher se eu gosto de tal tipo de tal nicho, se eu sou uma mulher eu gostaria de ler que livro, cristão. Então eu fiz essa escolha de vídeo. Eu vou fazer, não sei a quantidade de vídeos que vai ter na série, mas vou enumerando pra ficar tudo na ordem certinha. Eu espero que fique bom e que agrade a você que tá vendo esse vídeo. É isso. Bom, o primeiro vídeo é como escolher um livro. Quando eu comecei a ler, eu não sabia que tipo de livro ler, acabava lendo de tudo um pouco. E atrapalhou mais que ajudou, porque às vezes eu ficava meio que, nossa, como eu vou ler isso aqui? Eu não tô entendendo. Isso aqui, eu não tô me agradando, eu não tô gostando disso aqui. E não é uma boa ideia você começar por coisas que você não entende ou que você não gosta. É bom sempre começar com coisas do seu agrado, até chegar a alguma coisa que você não se agrada, até chegar a um nível de compreensão melhor. Bom, primeira dica é temas que você se agrade. Por exemplo, eu gosto muito de romance gótico. Aí eu comecei lendo, por exemplo, O Morro dos Ventos Vivantes, que é um romance gótico. Li Frankenstein, que é um livro muito, muito bom. Eu ia de acordo com isso. Se eu gosto de um livro se eu gosto de um filme de ação, que livro de ação eu posso ler? Eu fui nesse nicho. E uma dica muito boa é: comece pelos clássicos, em qualquer coisa. Se eu vou ler um livro de literatura, que eu comece pelos clássicos. Mas clássico é uma leitura difícil de compreender. Bom, realmente, se você não tem o hábito de ler, vai ser uma leitura bem complexa. Mas quanto mais você se esforçar para entender aquele livro, por mais você ler o livro completo e você não conseguir entender 50% dele, mas leia até começar a entender. Porque eu estava até conversando isso com uma colega essa semana, se você consegue ler um livro difícil para ler um livro fácil, vai ser melhor. Sabe? Não é questão de ler um livro grosso, mas ler um livro que seja engrandecedor. Porque um clássico ele não se torna clássico do nada. Que até um vídeo que eu quero fazer também, a importância de ler os clássicos. É isso, de você saber ler, o que ler, como ler, é importante. É importante você entender um livro complexo, até começar a ler até começar a entender as outras coisas. Seria importante começar pelos clássicos. Bom, primeiro isso aí, escolher temas que você se agrade. E a segunda é: escolha um livro de acordo com o seu trabalho. Bom, se você trabalhar na parte de economia, com dinheiro, matemática, cálculo e tudo mais, leia coisas relacionadas à economia, que tem a ver com um pouco de matemática. Bom, eu tenho um amigo que ele trabalha com a parte de... Ele trabalha com um pouco de economia, ele também tem uma pequena empresa dele, e ele gosta dessa coisa de economia, e ele queria começar a ler. Eu disse a ele, você pode começar com livros relacionados à economia, veja vários livros de economia, ou veja pessoas que indicam livro de economia e quais livros elas indicam, que seria uma boa para você começar. E ele começou lendo, ele começou a gostar, porque ele disse que não sabia de algumas coisas, de coisas relacionadas à economia, né? Bom, eu, por exemplo, eu sou da área de educação, de letras, né? E eu leio coisas relacionadas a
língua portuguesa, relacionado à literatura, leio coisas relacionadas à educação, principalmente eu gosto de educação clássica. E foi assim que eu comecei a gostar de educação clássica, porque eu comecei lendo livros sobre educação, nenhum me agradava. Quando eu comecei lendo sobre educação clássica, eu comecei a gostar e pronto, foi isso. A dica de número 3 seria: veja alguns canais de livro falando sobre o livro que você gosta. Essa é uma dica boa. Você vê alguns canais que gostam de livro, vai te estimular a ler mais livros. Pronto, eu mesmo, particularmente, eu gosto da Tati Feltrin, eu gosto da Bruna Martioli. Às vezes você não é necessariamente, você precisa ver um canal que você concorde com tudo, mas você vê um canal que fala sobre livros que te agradem, sobre coisas que te agradem, vai ajudar bastante, porque a pessoa vai destrinchar sobre o livro. Você não deve ter medo dessa coisa do spoiler do livro, porque a que a pessoa vai falar é isso comparado à imensidão do livro. O livro tem muito que você tirar. O livro vai ser uma conversa entre você e o autor do livro. Então, não fique preocupado com o spoiler do livro. Isso é besteira, falar um pouco sobre o livro. Bom, a outra dica é: se você não tem o hábito de ler, comece por livros pequenos. Hoje eu tava estudando tava lendo com meus primos, eles são pequenos, eles só têm 9 anos. E eles não têm o hábito de leitura. E eu não poderia dar um livro denso para eles lerem agora, porque eles não iriam entender. Ou dar um livro muito grande, porque eles iriam ter preguiça. Então é melhor a leitura, que eles consigam tirar o melhor dela, do que dar um livro denso e eles não entender nada. Então, peguem histórias pequenininhas, bem resumidinhas. É o melhor, tipo um livreto. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Tirei bastante coisa dele aqui, a minha folha de resumo. Esse aqui é só a folha de resumo que tem dentro dele, que é bom pra revisitar. E aqui tá o livro, ó. Olha o livreto como é fininho. Só tá mais grosso por causa da folha que tá dentro, mas aqui é um livreto. Então, e deu pra tirar muita coisa desse livro. E a intenção é essa: você ler um livro que você consiga tirar o melhor dele, que ele não vai te encher de conteúdo sem você entender. Dica de número 5. Leia de acordo com o seu tempo. Não adianta você fazer aquelas fichas de leitura extensas e não conseguir ler nada. Então, leia de acordo com o seu tempo. Leia uma página por dia é melhor do que não ler nada. Tem dias que eu consigo ler uma página só, tem dias que eu não consigo ler nada. Tem dias que eu consigo ler 10, 20, 30 páginas. Então, é por dia. Tem dias que você não vai estar, sabe, aquela pressão de estar lendo. Você não precisa ter aquela pressão de estar lendo, porque você não vai criar o hábito de gostar de livro, você vai criar um hábito de obrigação de ler. E eu conversei com meu primo um dia desse, assim, que ele tava dizendo que não queria ler um livro, porque a professora passou. Eu disse: tu tem medo de ler um livro? Vai estar pronto pra quê na vida? Um livro é uma coisa, é uma informação que você vai tirar ali dele. E você tem que criar o hábito de gostar do livro através do seu esforço. Claro que você, né, porque você vai criar um hábito de amar aquele ali, você não deve se esforçar para entender. Mas deve ser um lado do outro, sabe? Do querer entender, do se esforçar por querer amar aquele livro, querer amar aquela leitura, sabe? Vamos lá. Próximo é: pule a leitura se caso não conseguir ler. Bom, é complicado isso aí, porque às vezes você quer ler um livro, você tá se esforçando muito e do nada você tem que parar aquela leitura porque você não conseguiu entender nada daquele livro. Mas é melhor você parar aquela leitura, você deixar aquele livro pra lá e começar outro, do que você tentar se esforçar pra ler um livro e a leitura não tá fluindo. É melhor você desistir e depois começar novamente. Vai ter tanto tempo pra você ler um livro, então pra que tanta pressa? Uma coisa, começou um livro, não tá te prendendo, pule pra outro, até você conseguir se prender a um. Agora, claro, lembre que às vezes não é questão de você não se prender a um livro, é questão de que você pode ter preguiça demais pra ler. Então, veja essa questão também, se você não tá conseguindo ler ou se você tá com preguiça de ler. Porque, querendo ou não, quando você cria um hábito, você sai daquela sua zona de conforto de não leio nada pra ler alguma coisa. Então, é complicado. Esse meu amigo, ele nunca gostou de ler.
E ele fez assim, nossa, é tão complicado ter uma vida de leitura, porque às vezes eu não quero ler nada. E quando eu tô lendo, eu gosto bastante. Mas quando eu não tô lendo, eu não quero começar a ler. Eu fiz isso porque você tá se educando. E começar a se educar é muito difícil. Principalmente quando você já tá muito mais velho. Você tem compreensão daquilo que é bom pra você. Mas você precisa de um estímulo para aquilo dali, sabe? Vamos lá. E a última dica é: leia a folha de rosto, tudo que tiver de informação antes de ler o livro ou de comprar um livro. Por quê? Essa dica é do Mortimer Adler, que é um dos livros que eu vou indicar aqui. Por quê? Quando você tirar o máximo de informação. Deixa eu pegar um livro aqui. Quando você tirar o máximo de informação que puder daquele livro, você vai conseguir entender melhor aquele livro. O que ele quer abordar. Vai ser um tema do meu agrado. O escritor é bom, o escritor tem fundamento naquilo que ele tá falando, é só simplesmente uma pessoa que começou a escrever um tema do nada, sabe? Bom, quando eu compro um livro, eu sempre leio, ó, a folha de rosto aqui, ó, a capa daqui. Se tiver... Aqui, esse aqui não tem. Tiver folha tiver aquela capinha aqui atrás com escritos também, é bom. Tudo que tiver de informação no livro, você leia. E se possível também, leia... Deixa eu mostrar aqui novamente. Vou pegar outro livro aqui. Leia o sumário do livro. Por quê? Quando você lê o sumário do livro, você vai entender quais temas vai abordar naquele livro. Por exemplo, tem um livro de educação. Ah, mas esse livro de educação vai abordar sobre o quê? O que é educação? A educação em qual país? A educação clássica, a educação moderna, a educação contemporânea, a educação tradicional, a educação construtivista. Educação o que ele vai abordar? Então, é bom você ter essas respostas antes de começar a ler um livro. Bom, olha, esse aqui, ó, que é Educação Clássica versus Educação Moderna, a visão do C.S. Lewis, é do Steve Tucker. Ele fala, educação clássica e cultural, Cachoeiras e o Mundo, a Revolução Moderna, a Abolição do Homem, o Renascimento da Educação e assim sucessivamente. Então, você tem que olhar o livro o máximo para comprá-lo. Uma dica também muito boa é, se possível, vá na biblioteca da sua cidade e veja se tem aquele livro que você quer comprar. Porque evita você gastar dinheiro com um livro que você pode não se agradar. Então, você pode pegar, você lê aquele livro, depois leva pra biblioteca. Se você gostou, você pode montar sua biblioteca aqui, que nem eu fiz. Ou se não, deixa o livro pra lá e pronto, se não engrandece a sua leitura. Bom, é isso. Agora vamos para o próximo vídeo.